A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Eu sou o Daniel e trago hoje mais uma palavra para abençoar a nossa vida. E a palavra de hoje se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos à leitura? Diz na carta à igreja em Filadélfia: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa com esta exposição, com esse devocional dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa, irmãos, é uma das 7 cartas que Jesus pediu para que João entregasse às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. E Deus tocou no meu coração de, nesse período, fazer um devocional dessas cartas da igreja de Apocalipse. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, né? Vamos extrair daí um devocional para a nossa vida, para que nós venhamos a ser abençoados através da carta que foi enviada àquela igreja. Em nome de Jesus, vamos então verificar quais são as características daquela igreja, né? Todas as igrejas, Jesus ali expõe uma reprovação ou uma aprovação da igreja, as características daquela igreja e as características próprias que o Senhor Jesus se denomina ali, que a igreja precisava conhecer a respeito dele, né? E na carta a Filadélfia, Jesus fala que aquela igreja era uma igreja de pouca força. Mas, embora eles tivessem pouca força, isso não demonstra na carta que isso era uma debilidade da igreja, era um defeito da igreja. Pelo contrário, o fato deles terem pouca força era uma coisa boa, né? Mas como ter pouca força é ser uma coisa agradável a Deus, né? Porque a questão da força, aos olhos humanos, ela é diferente da força na questão espiritual. Nós percebemos isso na Bíblia, né? O fato da pessoa ser forte quer dizer que ela não confia em Deus. O fato dela ser forte diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O homem, quando é forte, ele não confia no Senhor. Ele confia no dinheiro,
ele confia na sua capacidade, no seu estudo, nos seus bens, deposita toda a sua confiança nisso, né? E a pandemia demonstrou que o homem é fraco. O homem não tem força para suportar as dificuldades da vida. O homem não tem força, o ser humano é fraco sem Deus. O homem não pode confiar no seu braço. Quantas pessoas depositaram nesse ano sonhos, né? Pensaram que neste ano as coisas iam funcionar muito bem nas suas vidas, que tudo o que eles fizeram ia prosperar, mas veio um vírus microscópico e destruiu a vida de muitas pessoas, infelizmente, irmãos. Não falo isso com alegria, mas infelizmente isso está mostrando para a humanidade o quanto ela é frágil e dependente de Deus. Porque pela nossa capacidade, irmãos, às vezes tudo vai por água abaixo. Por pouca coisa, num estalar de dedos da nossa vida, as coisas podem ir, todos os sonhos podem ir por água abaixo. Mas aquele que confia no Senhor, diz lá em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa era a igreja de Filadélfia, uma igreja com pouca força, porque mas eram fortes, porque eles depositavam a sua confiança no Senhor. Foi a mesma coisa que aconteceu com Gideão, lembra? Gideão era um homem que estava com medo dos seus inimigos, um homem fraco. Mas Jesus chega a ele e fala, homem valente, né? Homem valente. Mas ele era um homem que tinha medo, mas Jesus o chama de valente e manda ele ir destruir os midianitas, ir à guerra contra os midianitas, contra os seus adversários. E ele fala, como, Senhor? Se eu sou o mais fraco da minha casa, né? Ele sabia que ele não tinha capacidade, que ele não tinha capacidade para vencer as guerras, mas Jesus fala, porque eu estou contigo, você ferirá os midianitas. E ele foi, diz a história, e venceu, né? Um grande exército com poucas pessoas, porque a força, irmãos, ela vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E a igreja de Filadélfia era uma igreja vista aos olhos daquele povo, naquele tempo, como uma igreja fraca. Havia lá na igreja em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, uma comunidade judaica que desprezava a igreja de Filadélfia, que perseguia a igreja de Filadélfia. E para eles era visto como uma igreja fraca. Talvez aquela igreja fosse uma igreja pequena, né? Em grande maioria daquela cidade de gregos e judeus. E aquela igreja era uma igreja talvez pequena, com pessoas pobres, né? Desprezadas pela sociedade. Uma igreja limitada. Mas, irmãos, nos dias de hoje, né, nós temos muitas igrejas pequenas, né? Muitas igrejas grandes e relevantes, influentes, né? Mas muitas igrejas que são grandes e influentes, não quer dizer isso, igrejas ricas, mas isso não quer dizer que são igrejas fiéis a Deus. Nós vemos muitas igrejas grandes e influentes, até na internet, na televisão, que se distanciaram da palavra de Deus, infelizmente. Mas tem igrejas que estão no anonimato, e são pequenas, pessoas humildes, pessoas com suas limitações, mas que são fiéis a Deus. E isso é o que importa, irmãos. É a fidelidade a Deus. E aquela igreja, embora fosse pequena, pobre, desprezada, com restrições e limitações e perseguida,
era uma igreja fiel à palavra de Deus, confiava em Deus. Aqueles irmãos daquela igreja não colocavam como pretexto as suas limitações para não serem fiéis a Deus. Mesmo sendo limitados, eram fiéis a Deus. As suas restrições, as suas limitações não os impediam de ser fiéis a Deus. E assim devemos ser nós, irmãos. Nós temos algumas fragilidades. Eu tenho debilidades, dificuldades na minha vida, no meu tempo, né? no meu modo de ser. Eu tenho limitações, né? Nas minhas características pessoais, mas isso não pode nos impedir de ser fiéis a Deus, não pode nos impedir de buscar a Deus, não pode ser pretexto de nos entregarmos a uma vida de pecado. Precisamos ser fiéis a Deus, embora a nossa limitação. Amém? Em nome de Jesus. Aquela igreja era uma igreja, então, com pouca força, mas uma igreja fiel, que guardou a palavra de Deus. E uma igreja que não tinha reprovação. Em todas as cartas, menos em Filadélfia e Esmirna, Jesus não traz uma reprovação contundente para eles. Uma reprovação ali específica para aquele período que eles estavam vivendo. Digamos assim que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia estavam em dia com o Senhor. O que é estar em dia com o Senhor? É claro que todos nós, e aquela igreja também, havia pecado, né? Eles não eram perfeitos, ninguém é perfeito, todos nós pecamos, mas precisamos estar em dia com o Senhor. E o que é, meu irmão? Como Deus poderia escrever uma carta para você agora, que está aí na sua casa? Se Jesus mandasse alguém entregar uma carta para você, meu irmão, será que teria somente aprovações? Ou teria alguma reprovação específica que Deus, nesse momento da sua vida, precisa falar fortemente contigo? Aquela igreja de Filadélfia, ela não era perfeita, mas ela estava em dia com Deus. E o fato de estar em dia com Deus, irmãos, é você dobrar o seu joelho todos os dias e pedir perdão pelos seus pecados. Isso é estar em dia com o Senhor. É compreender e entender que a gente precisa estar em intimidade com Deus constante. Dobrar os nossos joelhos e perguntar para Deus se há algo na nossa vida que precisa ser mudado. Se há algo na nossa vida que precisa de uma correção. Isso é estar em dia com Deus. E a igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja que estava em dia com o Senhor. Uma igreja que provavelmente estava lutando contra a sua própria carne, lutando contra as suas limitações para ser fiel a Deus. Por isso que Jesus ali não trouxe nenhuma reprovação a eles. E que em nome de Jesus nós não tenhamos, irmãos, nenhuma reprovação a vir pela parte do nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, que a gente venha a estar em dia com o Senhor. Então, prosseguindo, falei primeiro das características da igreja de Filadélfia. Então, agora vamos falar da característica que Jesus fala de si. Todas as cartas, Jesus ele se mostra à igreja de alguma forma, que a igreja precisa conhecer para fortalecer a fé daquela igreja. E a igreja de Filadélfia, Jesus se mostra como aquele que é santo, verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. A igreja de Filadélfia precisava entender isso, porque eles estavam numa frente evangelística e os judeus, que a carta chama, que Jesus chama da sinagoga de Satanás, havia lá em Filadélfia uma sinagoga de Satanás.
né, que era uma sinagoga judaica, com um grupo judaico que perseguia aquela igreja e não permitia, fechava as portas do reino de Deus, ou tentava, né? Achava que podia fechar as portas do reino de Deus para os cristãos. Mentiam, e mentiam a respeito de Jesus, não aceitavam a Jesus, e assim negavam o acesso, tentavam negar o acesso das pessoas a Jesus Cristo. E isso estava dificultando, né, a frente evangelística, né, o crescimento daquela igreja de Filadélfia. Mas, em meio a essa perseguição judaica da sinagoga de Satanás, né, Jesus vem à igreja de Filadélfia e fala: eu sou a chave. Eu tenho a chave das portas do reino, eu sou soberano. Ninguém pode impedir o meu agir nesta cidade. Se eu abrir uma porta, ninguém pode fechar. Se eu quiser salvar uma pessoa, ninguém pode impedir isso. Se eu quiser salvar o seu familiar, eu vou salvar. Se eu quiser salvar o seu amigo, eu vou salvar. Ninguém pode impedir o meu agir. Era isso que Jesus estava falando. E nos nossos tempos, e há muitas décadas, né, até milênio, a igreja alguns acham que tem a chave de acesso a Deus. Né? A igreja, no segmento católico, acha que o Papa tem a chave do reino. Até mesmo, irmãos, no nosso segmento evangélico, né, o movimento começado por Charles Finney, né, achava que o avivamento, né, as pessoas poderiam ser salvas por uma pregação humana, né, por métodos humanos de expor uma palavra, de um culto em que esse culto feito por métodos humanos, né, um louvor ali perfeito, poderia salvar uma pessoa, tocar naquele coração. Muitas pessoas pensam isso, que é porque eu preguei dessa forma que aquela pessoa se converteu, porque eu cantei dessa forma que aquela pessoa foi salva. Mas quem abre o coração das pessoas é Deus. É Deus que tem a chave das portas. E Jesus falou: eu abri uma porta para vocês. Eu abri uma porta para vocês. E no nosso tempo, né, irmãos, quando se fala de portas abertas, vem no sentido de que Deus trouxe uma bênção material. E é claro que Deus nos abençoa, né? Mas nós furtamos essa expressão da Bíblia de portas abertas. A gente usa essa expressão para falar: Deus abre uma porta de emprego. E claro que Deus abre, né, uma porta de emprego para nós. Deus nos abençoa. Às vezes a gente vai para um local, por exemplo, a gente está indo para o hospital, a gente fala: Deus abre as portas daquele hospital para que Deus abençoe lá os médicos, use alguém para nos ajudar. Isso é bom a gente fazer, né? Orar, confiar em Deus, mas essa expressão de porta, ela foi furtada, né, da Bíblia, porque na Bíblia sempre, quando se fala de porta, é uma frente evangelística, é uma porta para a pregação do Evangelho. Isso está lá, Paulo fala isso em Coríntios, fala isso em Colossenses, fala isso em Atos, pedindo para que Deus abra uma porta para a evangelização. E a expressão abrir portas na Bíblia é sempre nesse sentido de evangelístico. E Jesus abriu uma porta para aquela igreja então pregar, para aquela igreja progredir, embora fosse perseguida e estivessem fechando os acessos dela para a pregação. Mas Jesus abriu uma porta. E, irmão, nos dias de hoje, no que nós estamos vivendo, Jesus abriu uma porta para nós. Aquela figura que o Anderson colocou aqui, meus créditos ao Anderson nessa pregação, aquela imagem interessante que ele colocou lá no grupo, né, de que Satanás nesse período fechou as igrejas, mas na realidade Deus abriu uma igreja em cada casa, né?
Nós temos hoje uma nova frente, portas abertas para pregar o Evangelho, irmãos. Por exemplo, na nossa igreja, no Centro Evangelístico Jardim Ulisses, nós não utilizávamos muito as mídias sociais. Nós não pregávamos na internet, nós não colocávamos nossos estudos na internet. E agora o acesso às nossas pregações e estudos estão muito maiores, E isso foi uma porta aberta por Deus. Quando voltar as coisas ao normal, continuaremos colocando estudos, pregações. É uma nova frente, portas abertas para a pregação do Evangelho, irmãos. Ninguém consegue impedir o agir de Deus, ninguém pode fechar aquilo que Deus abriu. Então, Deus abriu portas para nós pregarmos o Evangelho. E em nome de Jesus, é a minha oração, irmãos, que Deus abra as portas do coração de muitas pessoas. Abra a porta do coração do seu marido. Abra a porta do coração do seu filho e da sua filha. Abra a porta do coração da sua esposa, do seu parente, dos seus amigos e pregue o Evangelho a essas pessoas. Ore para que alguém pregue o Evangelho a pessoa, um familiar distante seu, em nome de Jesus, para que essa pessoa venha ser salva, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então, eu finalizo com as palavras do versículo 11 e 12. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, Jesus está vindo. E nós temos o que conservar na nossa vida, como a igreja de Filadélfia tinha, a sua fidelidade a ser conservada, que nós venhamos a conservar, irmãos, aquilo que a gente tem, porque Jesus vem a qualquer momento, ele vem sem demora. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome, meu novo nome. Jesus, irmãos, nos fará uma coluna no seu santuário. Ele nos dará, escreverá em nós o seu nome. Irmãos, independente das adversidades que estamos vivendo nos nossos dias, Jesus nos salvará, nos levará para o seu santuário e lá ficaremos e não sairemos mais, porque a porta que Deus abre, Ele não fecha. Creia na sua salvação, persevere, conserve o que tens, que Jesus em breve vem. Amém? Glória a Deus.